Alguém aqui não me conhece? Glória a Deus. Conhece não, irmão? Eu conheço tua família todinha. Glória a Deus. Quem não me conhece, eu sou o filho da Dona Nazaré e do seu Dó, filho mais velho. Irmão do Pedro, da Meire, da Regina, da Juliana. E curioso, pessoal, é que eu aceitei Jesus nessa comunidade. Glória a Deus. No ano de 2002. De lá para cá foram 2 desvios. E eu fui resgatado em 2015 pela Igreja Comunidade Cristã Logos, ali de Fortaleza, do bairro Siqueira. O pastor Everardo Silva, e através do pastor Gedson Batista, Deus me trouxe de volta. Glória a Deus. No ano de 2002, ali na congregação do Tempo Central, aqui na rua do Trilho, uma irmã apontou o dedo para mim e disse: irmão, Deus quer te usar na palavra, mas não vai ser hoje não, vai demorar. Vai haver rejeição dos homens, vai haver quedas, tropeços, desânimo, mas quando o Senhor te levantar, você vai ganhar muitas almas para Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o teu E eu nome. acreditei naquela palavra. Nós crê, Senhor. 2007 eu me mudo para Maracanaú. Criei um propósito com Deus de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para Deus me tirar de Capistrano e levar para Fortaleza. 4 anos foi o tempo que demorou para que isso acontecesse. 4 anos foi o tempo que demorou para que eu conseguisse o meu primeiro emprego de carteira assinada. Veio promessa de prefeito, veio promessa de vereador daqui de Capistrano. Quase que o vereador de Capistrano sujou o meu nome. Houve uma confusão, eu fui para o fórum e meu nome ainda está lá, só que limpo. Senhor, Glória a Deus. Em nome de Jesus. E eu digo para os irmãos que em 2009 teve aquela aprovação com o Reginaldo, né, chamado Baby, JF, quase morto. Aí eu fui lá, orei, ofereci minha vida e Deus trouxe ele de volta. 2014 foi eu, quase que eu tombo, mas Deus colocou um escudo. Salmo 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. E a promessa que foi revelada em 2002 se cumpriu em 2018. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. 16 anos depois, né, irmão? Houve 3 rejeições. Uma em Capistrano, uma na Paz de Sara e outra no bairro do Pan-Americano. E Deus disse: filho, quem foi que disse que você ia ser pregador? Não foi eu? Foi, Senhor. Então por que tu dá ouvido aos homens? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Sou eu quem ordeno tudo, meu filho. Sou eu que mando, foi eu que criei a terra, os mares, os horizontes, as estrelas, as luas e os homens. Foi eu que criei o jardim do Éden e o homem, sabe o que ele fez? Me desobedeceu. Se odiaram a mim, odiarão a vós também, irmão. É assim que Deus faz. É assim que a coisa acontece. Vamos para a palavra. Glória a Deus. Abra vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17, Começo. a partir do verso 43. Os irmãos encontrarem, digam amém. 1 Samuel 17, a partir do 42. Vamos até os 50. Confesso aos irmãos que eu não tinha uma palavra para pregar aqui hoje não, irmão.
Mas quando eu sentei nessa cadeira, o Senhor revelou. Glória a Deus. Porque, Aleluia. na verdade, eu sou só instrumento. Quem ministra 17:42. é Jesus. 40. Em nenhum momento eu me preocupei com o que eu ia falar aqui hoje, não. Porque eu acho que talvez os irmãos imaginem que quem prega, talvez alguns façam assim. Ensaia em casa, escolhe a palavra. Eu não, irmão. Eu abro a Bíblia e Deus me dá a palavra. Porque eu não faço nada, quem faz é Ele. O Espírito Quem Santo. faz a obra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne. E disse mais o filisteu a Davi, vou repetir: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu Glória e às a Deus. bestas do campo. Santo, santo é o Davi, teu porém, nome, Jesus. disse ao filisteu: tu vens a mim com espadas, com lanças e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberás toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, Ele vos entregará a nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se e Davi e correu ao combate. E ao encontrar-se com o filisteu, Davi meteu a mão no alfôndego e tomou dele uma pedra, e a funda lhe atirou, e o feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o rosto da terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém. Glória a Deus. Soberano Deus, Pai Celestial, Senhor da glória, neste momento, Senhor, eu entro em Tua presença, Deus, para ser instrumento Teu, Senhor, para ser boca de Deus aqui na terra. Senhor, não coloca na minha boca uma só palavra que saia de mim, uma só palavra que venha dos homens, mas coloca, Senhor Jesus, no meu coração o desejo de Te servir, o desejo de Te adorar, o desejo de manifestar-se o Teu poder perante os Teus filhos, Senhor. Senhor, abençoa essa comunidade de Lagoinha, terra onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivi toda a minha infância. Mas o Senhor disse: sai da tua terra que eu te mostrarei, a terra que emana leite e mel. E assim o Senhor me tirou daqui e levou para outra terra, para que eu prosperasse Santo, Senhor. e começasse a ministrar a tua palavra, Senhor Jesus. Muitos não acreditaram em mim, Senhor, que eu tivesse capacidade, mas Tu capacita Teus servos, Deus. Tu conhece o coração de cada um deles. Usa-me na palavra esta noite. Eu já Te agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, se os irmãos observassem essa palavra, existe uma nação que padece. Existe dois exércitos: o exército de Israel, do Deus vivo, e o exército dos filisteus, o exército dos homens.
O que significa o exército de Deus? Os crentes de hoje. O que significa o exército dos filisteus? A maldade que se encontra lá fora, que se levantou contra os filhos de Deus. Satanás, ele só vai até onde Deus permite. Sexta-feira eu ministrei na congregação lá no Pan-Americano, na rua Rio Grande do Sul, Ministério Comunidade Viva. E o Senhor hoje me trouxe aqui, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivi toda a minha infância, onde eu vivi toda a minha adolescência. Mas Deus disse: filho, eu vou te colocar em lugares mais altos. O homem te rejeitou, eu não te rejeito. O homem tentou te prender, eu não te prendo. O homem tentou te matar, eu te levanto. Glória a Deus. Irmãos, não importa o tamanho do teu adversário, não importa o tamanho do teu problema, porque teu Deus é maior do que tudo isso. Glória a Deus. E se Ele te trouxe aqui, é porque Ele te escolheu. Não importa de onde você veio, o importante é que Deus te trouxe aqui. Confesso que eu fiquei surpreso quando eu vi o irmão Dário. Glória a Deus. Porque eu não conto as vezes que a gente jogou bola por esse capistrano afora. E curioso que o Dário era meu reserva. Vocês acreditam nisso? O Dário era meu reserva. E hoje está aqui, os dois sendo titular na palavra de Deus. Glória a Deus. Impressionante como é que Deus faz, né? Naquela época existia um exército, existia um rei chamado Saul. O rei, ele estava perdido porque o seu exército tinha sido desafiado por um adversário mais forte. E no exército do adversário existia um gigante chamado Golias, de quase 6 metros de altura. E existia do lado do rei um exército pequeno, que há 40 dias e há 40 noites eles lutavam, fazendo estratégia para vencer o inimigo. Só que, por aquele exército ter um gigante chamado Golias, o rei não encontrava no seu exército um homem capaz de enfrentá-lo. E Davi, às vezes eu comparo Davi com José do Egito, porque a idade era a mesma. A missão era a mesma. Um virou governador e salvou o povo da seca. O outro virou guerreiro, foi ungido, foi rei e salvou a humanidade da morte naquela época. Davi tinha 3 irmãos entre o exército: Eliabe, Samar e Abinadab. Era filho de Jessé, o filho mais novo de Jessé. E Deus deu uma missão a Davi. Deus disse para Davi: Davi, fala com teu pai, leva alimento para teus irmãos, porque já está 40 dias e não tem mais o que comer não. E Davi assim fez. Só que assim como José do Egito, Davi também era atrevido. E o crente, ele tem que ser atrevido mesmo. Glória a Deus. Por mais que o mundo se levante, por mais que o gigante seja deste tamanho, nossos problemas, né? Todos nós temos problemas. Não adianta fugir dos problemas não, porque todos os dias vai aparecer mais problemas, mais provações. Deus caminha de um lado, Satanás caminha do outro. Só que nós fomos escolhidos para olhar para Deus e ignorar Satanás. Por mais que ele rodeie a terra e passei por ela, eu preguei sexta-feira sobre Jó, está no Facebook e no canal do YouTube, se os irmãos quiserem olhar. E Deus deu uma missão a Davi. E Davi colocou queijo, pão, leite e foi deixar para seus irmãos. Quando Davi chegou lá no arraial do exército de Israel, ele observou um exército enorme. E um homem desse tamanho se mostrando, com espada, com escudo, com lanças, com armadura. E Davi olhou para ele e disse assim:
quem é aquele homem ali? Disseram para ele: Davi, aquele ali é Golias. Não há na terra homem igual a ele, homem forte, capaz de derrotá-los. Talvez Davi fosse como a gente era na adolescência, né? Magrinho, franzino, ninguém dava nada por nós. E olha onde Deus nos trouxe, né? A presença dele. Então Davi disse o seguinte: eu vou te matar. Se liga aí que eu vou te matar. Glória a Deus! Você pode vir com lanças, com espada, com armadura, mas eu vou em nome do Senhor. Glória a Deus. Todo mundo começou a rir de Davi, dizendo: como é que é a história aí, Davi? Tu vai derrotar Golias? Eu vou matar Golias. Deus disse que eu vou matar Golias, eu vou matar. Se Deus disse que eu posso, então eu posso. Não Verdade. importa, o mundo pode dizer, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você não é ninguém, você não tem capacidade de vencer, você não vai vencer na vida, você é um fracassado, você é um derrotado. Irmão, quando o mundo fala essas coisas pra gente, a gente fica em silêncio, sem saber o que responder. Glória a Deus! Quando Jesus estava pendurado na cruz, falaram milhares de palavras: desce daí, rei, cadê teu poder? Por que tu está aí? Ele ficou em silêncio. Boca fechada não entra mosca. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas sim o que sai. Glória a Deus. Quando o teu inimigo, o teu adversário te afrontar, quando a pessoa vier te caluniar com palavrões, qualquer hora que seja, irmão, não fica nervoso, não se desespera, fica tranquilo. Glória a Deus! Porque não é aquele ser humano falando aquilo para você, mas Satanás através dele. Verdade. Satanás usava Pedro, usava Judas contra Jesus. E Jesus sempre repreendia: se afaste de mim, Satanás, porque está escrito: amarás o Senhor teu Deus e somente Ele servirá. É só falar isso, irmão. O diabo sai da nossa presença. Glória a Deus, aleluia. A maior sabedoria de um crente é o silêncio e a perseverança nos caminhos do Senhor. Glória a Deus! E Davi disse assim: qual é a premiação para derrotar Golias? Tem que ter um incentivo, sabia? Para você vencer na vida tem que ter um incentivo. Glória a Deus! Qual é o teu incentivo? A tua família, irmão. Teus familiares, teus filhos, teu pai, tua mãe, teus irmãos, todos. Quando alguém disser que você não é nada, lembre-se de quem acredita em ti. Todos os seus familiares acreditam em você. E quem te honrou? Jesus, o Rei dos Reis. Glória a Deus! E Saul disse assim: tem certeza que você quer fazer isso, Davi? Ele tem. Então vai lá, coloca uma armadura nele. E colocaram uma armadura em Davi, deram uma espada a ele, deram um escudo e ele caminhava assim. Não podia nem com a armadura, não conseguia nem levantar a espada. Aí ele: eu não posso nem me mexer, como é que eu vou derrotar o homem? Glória a Deus. Tira isso de mim, que isso não serve não, mano. Jesus, o Senhor é o suficiente. Glória a Deus! E o rei disse: Davi, a premiação é essa. Se tu derrotar Golias, até hoje ninguém conseguiu. E o exército todo dava uma risada de Davi. Qual é a premiação? Tu vai ter casa, comida, emprego, tudo de graça. E de premiação, a filha do rei. Tu vai casar com a filha do rei. E Davi disse: Glória a Deus! deixa comigo. Glória a Deus, aleluia. A batalha é grande, o adversário é grande, o homem é enorme. E Davi: eu vou em nome do Senhor. Isso basta. Jesus, isso basta, irmão. Só basta isso. Jesus na nossa vida. E Davi caminha até Golias. E Golias olha para Davi e diz assim: tu acha que eu sou um cachorro para tu vir com pedras, com paus contra mim?
Aleluia, Deus. Davi diz o seguinte: você pode vir a mim com lanças, espadas, armaduras, escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. E Davi pega uma pedra, coloca no seu estilingue, aqui na Lagoinha Baladeira, né? Glória a Deus. E ele começa a balançar a mão e arremessa, e aquela pedra crava no meio da testa do gigante. Glória a O Deus. gigante Aleluia, tomba. Jesus. Isso é fiel, Senhor. Aleluia. Esse desafio vem na nossa vida e a gente acha que já tá tudo acabado, né? É hora de desistir. Talvez nossos próprios familiares, né, por não ser crente, diz: onde é que tu quer chegar com essa gritaria toda? Glória a Deus. Onde é que tu quer chegar com esse glória a Deus, com esse aleluia? Tu não vai chegar a lugar nenhum, não. Lembra-se de quem te colocou aqui dentro. Lembra-se de onde tu veio. O gigante se levantou contra ti, tentou te derrubar, tentou te desanimar. Tu arranjou emprego e foi demitido. Aleluia, Deus. Tu ficou desempregado, necessitou da ajuda de Deus. Talvez faltou mantimento dentro da tua casa. E você vê o mundo como um exército, como um gigante que está te engolindo, que está te destruindo. Aleluia, Deus. Irmão, o gigante é Deus que construiu tudo, irmão. Aleluia, Deus. Forte é Jesus que suportou na cruz todos os seus nossos pecados. É verdade, E Jesus. quando Golias tombou, o exército filisteu começou a correr para um lado e para o outro, sem direção, perdido. Por quê? Eles confiavam no homem, mas Davi confiava em Deus que fez o homem. Glória a Deus. Aleluia. É verdade? É assim, irmão. E é assim que Deus faz. Não importa o tamanho do problema, não. O importante é o tamanho do Deus. Ele é maior do que qualquer problema. Glória a Deus. Deixa eu ler uma passagem para os irmãos aqui que se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus 14, a partir do verso 27, diz assim: Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, anda sobre as águas para ir ter encontro com Jesus. Mas sentindo-se o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Jesus, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, essa é a segunda vez que Jesus se encontra sobre o mar. A Bíblia diz que na primeira vez Jesus estava dormindo dentro do barco. O barco começou a balançar de um lado para o outro. Os discípulos estavam todos ali dentro do barco e o vento era contrário. Engraçado que quando os problemas apresentam na nossa vida, tudo acontece o contrário. Glória a Deus. Você se levanta, pisa na lama, escorrega, cai, sai para procurar emprego, ninguém te dá o emprego. Talvez coloque a comida no fogo e o gás acaba, ou senão a comida queima, né? Tudo acontece o contrário. São assim as águas quando o barco, você está dentro do barco e tudo acontece ao contrário. Só que a gente acaba esquecendo que Jesus dorme no barco. Jesus, aleluia. Glória a Deus. E eles estavam todos ali dentro do barco e as ondas balançavam o barco de um lado para o outro. E eles esquecendo que Jesus estava no barco e começam a ter medo. Irmão, se você conhece Jesus, duas palavras que retire da sua vida: medo e vergonha. Glória a Deus. Se você tiver vergonha, você não é crente. Se
Se você tiver medo, você também não é crente. Talvez você seja no mínimo religioso. Sabe por que as pessoas têm medo de entrar na casa de Deus? Porque elas têm medo de passar por provações. Porque elas têm medo de passar por lutas, por angústias, por sofrimento. Só que elas acabam esquecendo que Jesus passou tudo isso por nós, por mim, por você. O homem olha para uma prostituta e vê uma prostituta. Jesus olha e vê uma mulher na prostituta. O homem olha para o drogado e vê um drogado. Jesus vê um homem naquele drogado. O homem olha para o bêbado e vê um bêbado. E Jesus vê um homem naquele bêbado. Jesus morreu pelo drogado, pela prostituta, pelo ladrão, pelo crente, pelo incrédulo, pelo ímpio, pelo católico, o macumbeiro, o protestante, por todos nós, irmãos. Ele não fez acepção de pessoas, só que as pessoas confundem a religião com Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não vou lá porque eu não quero ser crente, porque eu não quero ser evangélico. Eu sou católico. Também já fui católico. Hoje eu sou crente. Só que eu nunca acreditei nos santos, nada contra, mas eu nunca acreditei. Porque a Bíblia diz: não crieis em imagens e esculturas. Hoje as pessoas adoram imagens, assim como fez o rei Nabucodonosor. Hoje as pessoas idolatram cantores de forró, cantores de pagode. E essas pessoas acabam que, através do dinheiro, adquirindo fama, riqueza e poder. Foi isso que Satanás ofereceu a Jesus. Só que Jesus rejeitou. As pessoas acham que o homem se alimenta só de pão, mas a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sempre que você for tentado, irmão, diga o que Jesus falou para Satanás: amarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirá. Jesus rejeitou o desejo da carne, e às vezes a gente não rejeita. Jesus rejeitou fama, e às vezes as pessoas correm atrás de fama. Começa no Facebook, começa no WhatsApp, vai para a televisão, vai para os palcos. A maior desgraça do mundo hoje, irmão, chama-se dinheiro. As pessoas brigam por dinheiro, as pessoas matam por dinheiro, as pessoas passam por cima dos outros por dinheiro. Precisamos, mas peça para Deus somente o necessário para a tua sobrevivência. Porque é isso que importa. As pessoas acabam esquecendo que o que importa é lá na glória, irmão. Verdade. E elas estão padecendo, achando que aqui na terra o dinheiro, o Deus Mamon, é o que interessa. São criadas facções. Vêm os políticos de 4 em 4 anos, conversa bonita, né? Irmãos, volta em mim que eu vou te dar um emprego, vou empregar teu filho, vou empregar tua esposa, vou empregar tua família, eu vou te dar uma cesta básica, eu vou te dar um remédio, eu vou pagar tua conta de luz, tua conta de energia. Aí você fica todo empolgado. Eu já passei por isso, experiência própria. Aí ele se elege, Glória a Deus. troca de carro, né? A primeira coisa que o prefeito de Capistrano faz quando se elege é trocar de carro. Aí parece que ele vira prefeito de Fortaleza e não de Capistrano. Você vai lá fazer as cobranças, aí chega lá e diz: cadê o prefeito? Foi para Fortaleza. É sempre assim, irmão.
Não importa quem você colocar no poder, o poder vai consumir aquela pessoa e ela vai se transformar pior do que o outro que já estava. Presidente, governador, deputado, qualquer um, não importa. É verdade. Ser humano, irmão, que não conhece a Jesus, é tudo igual. A corrupção consome todos eles. Jesus está dentro do barco. Ordena o barco, ordena as ondas para que o mar se acalme. E os discípulos, eles começaram a imaginar: que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Foi assim na primeira vez. Na segunda vez, os discípulos estão dentro do barco e as ondas balançam mais forte. E eles começam a dizer: o barco vai afundar, o mar vai nos consumir. O barco é a igreja do Senhor. Glória a Jesus. As ondas são as dificuldades, irmão. O mar é o mundo tentando nos engolir. Pedro tem uma visão diferente. Olha para dentro do mar e vê Jesus caminhando sobre as águas. Só que por eles estar com a fé fraca, eles começam a imaginar que fosse um fantasma. Fantasmas existem só na cabeça de quem não conhece Jesus. A alma existe lá no céu, na terra não. Na terra existe o mover do Espírito Santo sobre nós. Glória a Deus. Na terra existe o poder de Deus sobre Santo nós. Jesus. E Pedro olha e reconhece Jesus e diz: Mestre, se és tu, ordena para que eu vá ao teu encontro, para que eu caminhe sobre as águas. Talvez se fosse um homem dissesse assim: não, Pedro, não vem não, o mar está agitado, como é que tu vai andar sobre as águas? Tu tá louco? Tu bebeu? Talvez se fosse um homem dissesse assim para nós, mas era Jesus, irmão. Jesus disse para Pedro: vem, Pedro, vem ao meu encontro, caminha sobre as águas. E Pedro põe os dois pés sobre as águas. A gente sabe que se a gente pisar na água, afunda, né? O que Jesus disse: vem, Pedro. E ele não caminhou. Ele continuou do jeito que ele estava. Só que ele começou a afundar, irmão. Ele não caminhou. E Jesus segura na mão dele e puxa ele para dentro do barco. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu não te disse? Vem, Pedro, caminha sobre as águas. Glória a Deus. Vem ao meu encontro. Santo, santo é o teu nome, Jesus. É assim que Jesus faz, irmão. Ele usa o pequeno para confundir o grande. É verdade. Talvez os irmãos nem lembrem como foi que os irmãos chegaram na casa do Senhor. Normalmente o mundo tem essa visão dos crentes. Ah, vai ser crente porque era drogado, hoje quer ser santo. Ah, vai ser crente porque era bêbado, hoje quer ser santo. Vai ser crente porque matou, porque estrompou, porque fez coisa errada, hoje vai ser santo. Anda com a Bíblia debaixo do braço, com veste de crente, achando que está salvo. E a nossa hipocrisia começa a consumir nosso coração e nós começamos a se achar melhor do que essas pessoas que não conhecem Jesus. Quando isso acontece, irmão, eu sou um religioso, eu não sou crente. Crente que discute religião não é crente, é religioso. É verdade. Porque o crente, ele conhece a Bíblia porque ele é curioso e estuda a palavra de Deus. As outras religiões não conhecem porque elas têm preguiça de ler a Bíblia. E Satanás, ele começa a nos rodear. O pai da mentira. O pai de todos os políticos brasileiros, de todos os políticos mundiais. O Brasil é o cativeiro de políticos corruptos. Nunca vi tanta corrupção como eu vejo no Brasil. E quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vem, caminha sobre as águas, e ele afunda.
Assim é o crente quando se desvia dos caminhos do Senhor. Conhece a palavra, está dentro do barco, o barco balança e ele esquece que Jesus caminha sobre as águas e desiste. Provas existem, irmãos, para testar a sua capacidade de fé. Provas são colocadas na vida dos crentes para saber se você é crente ou não, para saber se você conhece Jesus ou não. O mar está aí, louco para te afundar, o mundo lá fora. Se você pensar como Pedro pensou, talvez você afunde, talvez você desiste da caminhada. Só que quando a gente conhece a palavra, a gente vai ver que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mas quando Jesus ressuscitou, ele levantou Pedro na palavra. E ele ganhou milhões de almas para Jesus. Se você não consegue ser um Pedro, se você não consegue ser um João, jamais, em hipótese alguma, queira ser um Judas. Se você se desviar, você vai estar traindo Jesus. Se você não consegue ser um Pedro forte na palavra, seja um André. Porque o André era assim, irmão, simples, humilde. André era irmão de Pedro, também foi escolhido discípulo de Jesus. E André levou Jesus a Pedro. Seja um André que leva as pessoas para Jesus. As pessoas talvez elas se enganam porque elas imaginam que elas necessitam de dinheiro, que elas necessitam de fama. Mas na verdade, irmão, elas necessitam de escutar a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus.